Olá para você que está acompanhando o nosso canal Bora Fisicar, tudo bem? Bom, hoje eu trago para vocês a primeira resolução do novo projeto, o Questão Minuto. O Questão Minuto ele está no meu Instagram, o Bora Fisicar, e lá você pode acompanhar, além dessa questão, você pode também acompanhar mapas mentais para poder auxiliar você, estudante, tá? Na parte de física. Tá? Então a gente tem flashcards, a gente tem também, como eu já informei, mapas mentais e outras coisinhas. Então, dá uma passada lá. Desde já aperta aí o likezinho para ajudar o nosso canal. Se inscreva também, é muito importante, para você sempre que tiver novidade, você acompanhar, tá ok? Vamos lá? Então, a questão minuto diz assim pra gente, ó. Quando um cilindro maciço de raio R e comprimento L é utilizado entre dois reservatórios de calor de temperaturas distintas, T1 e T2, com T1 menor que T2, observa-se que um fluxo de calor igual a 120 calorias por segundo se estabelece no cilindro. Em seguida, o cilindro maciço é substituído por um cilindro oco de mesmo raio externo, comprimento e material, porém de raio interno R sobre 2. Qual é o fluxo? Então, a gente observa as nossas informações. Ó. É um cilindro, tá? Ele nos dá aqui o raio e o comprimento. T1, T2. Essa questão que ele nos informa aqui, que T1 é menor que T2, é para nos informar e nos dar a certeza que está havendo aí um fluxo de calor. É só para isso, tá? E aí ele nos dá esse valor, 120 calorias, quando, no caso, o cilindro é maciço. Aí ele vai trocar, tá? E aí vai para o cilindro oco, que tem um raio externo, R sobre 2, tá? Então, minhas informações que eu tenho que guardar é esse fluxo de calor, certo? O raio, o comprimento e o raio interno do novo cilindro. Então, quer dizer aí que a nossa questão ela vai ter dois momentos, certo? Essa questão eu fiz ela também em dois métodos. Um mais longo, um mais curto. Isso aí fica a seu critério, qual você quer utilizar nas suas possíveis questões, tá ok? Então, o método 1 que eu utilizei é o mais longo, tá? É mais detalhado e tudo mais. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, qual é o volume do cilindro, né? O cilindro, no caso, ele é um sólido espacial, então ele vai ter área, tá? Então, o volume dele vai ser a área vezes a altura. Nesse caso, a gente vai chamar aqui a altura de comprimento, tá? Não vai mudar em nada. Então, a base ela é um círculo. Sendo um círculo, então a área da base vai ser π vezes o raio ao quadrado, vezes o comprimento que é L. Então, esse aqui é o volume do meu cilindro maciço, que tem como raio R. Vamos fazer também o volume do cilindro 2, né? Que no caso ele é oco. Vamos fazer o volume da parte de dentro dele, do segundo cilindro. Então, o volume vai ser π vezes R sobre 2 ao quadrado vezes L. Então, quando eu levar isso aqui ao quadrado, R vezes R, R quadrado, 2 ao quadrado, 4. Tá aqui. Então, guardando essa informação, o que eu quero agora? Eu vou fazer o volume do meu cilindro oco. Como é que eu vou fazer? Vai ser o volume do meu cilindro externo menos o de dentro, o interno. Então, quem é o externo? Externo é o mesmo. π R quadrado vezes L, menos isso daqui, tá? Então, quando você for trabalhar esse menos esse, vai dar 3/4 de π vezes R quadrado vezes L. Qualquer dúvida que você tiver, você pode fazer o seguinte, dá uma revisada na parte de fração, que você está diminuindo um inteiro, menos uma fração que é 1/4, tá? Então, vai ter 3/4 de π vezes R quadrado vezes L. Só que eu também vejo o seguinte, que π vezes π vezes R quadrado vezes L é quem? É V1.
Então, onde tiver isso aqui, eu posso chamar de quem? De V1. Então, quer dizer que o volume do meu cilindro oco vai ser 3/4 de V1. Guarda essa informação, tá? Vamos para a próxima. Ele nos diz o seguinte, que o cilindro, todos os dois é de mesmo material. Se os dois são de mesmo material, quer dizer que a densidade do meu cilindro maciço é a mesma densidade do meu volume oco. Essa densidade é em relação ao material, tá? A densidade é a mesma. Se um é feito de alumínio, o outro também é. Ele nos deixa bem específico, que é o mesmo material. O que é densidade? Massa sobre volume. Então, a gente vai fazer a relação, tá? Qual a densidade do meu primeiro cilindro? Massa 1 sobre V1. Quem é a densidade do meu cilindro oco? É a massa, é o M do cilindro oco, dividido por 3/4 de V1, que no caso é o volume do oco, que é quem? A gente descobriu aqui, ó. Por isso que eu guardei essa informação, tá? Aí você vem. Se você quiser que fazer meio pelos extremos ou quiser eliminar esse com esse, vai dar na mesma coisa. Você vai estabelecer a relação do seguinte, que a massa do meu cilindro maciço equivale a 4/3 da massa do volume do cilindro oco, tá? Guarda essa informação também. Ela vai ser para mim importante. Vamos para a última etapa. O que é fluxo de calor, minha gente? Fluxo de calor é quantidade de calor dividido por tempo, tá? E que quantidade de calor é essa? É o que macete, massa, calor específico, variação de temperatura, dividido por T. Só um detalhe, tá? ΔT ou Δθ, todos dois representam variação de temperatura, então tanto faz. Eu prefiro botar o T maiúsculo, porque T maiúsculo vai lembrar que é temperatura, certo? Então, quem é esse fluxo? 120 para a massa do cilindro maciço, vezes C, que é o calor específico, variação de temperatura. Só que lembra que a gente estabeleceu uma relaçãozinha aqui, ó? Quem é M1? 4/3 do oco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 120 é igual a 4/3 da massa do oco vezes o calor específico, vezes ΔT sobre Tzinho, que é tempo. Então, se você passar esse abençoado para cá, multiplicar por 4 e dividir por 3, o que eu vou ter? Eu vou ter que a massa do volume do cilindro oco vezes C vezes ΔT sobre T é o fluxo de calor novo, que é do cilindro oco, que vale 90 calorias por segundo, dando para a gente aí, ó, a alternativa C. Esse é o método mais detalhado. Segundo método. Gente, o segundo método ele é bem mais rápido, tá? Então, a gente faz o mesmo processo, só a relação dos volumes aqui, ó. Tá vendo? Então, o que é o volume? Pi, R quadrado vezes L, volume de dentro. Aí, vejo que estabeleceu uma relaçãozinha. Aí, eu já vou fazer o seguinte. Quem é o fluxo novo? Ah, o fluxo novo é o fluxo anterior, ou seja, do cilindro anterior, vezes o fatorzinho que modificou do volume. Você percebe que a relação estabelecida do volume do oco com o volume 1 é 3/4. Então, ó, quem é o fluxo novo? É o fluxo anterior, 120, vezes 3/4, que vai dar 90 calorias por segundo. Percebeu que isso foi bem mais rápido? Mas aí fica a seu critério. Então, ó, a nossa primeira questão minuto, ela está resolvida, tá bom? Então, obrigada aí por estar conosco. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira resolução e fique acompanhando nosso canal, tá? Vou estar trazendo sempre novidades para vocês e resoluções de questões. Ah, não esquece de deixar o seu like aí, tá bom? Tchau, tchau, abraços e bons estudos.